Muito boa noite, eu sou o Caio Guedes. Eu sou o Guilherme Bissoli, nós somos da Guedes Bissoli Arquitetura e esse é o programa Café com Arquitetura. Boa noite, eu falei boa noite, mas pode ser boa tarde, bom dia. Olá, tudo bem? Tudo Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo agora, nesse exato momento. Isso aí. Está começando então mais um programa Café com Arquitetura. Vamos lá. O tema de hoje, ele é um dos temas mais famigerados, né, de toda a parte da construção civil. E no vídeo passado a gente comentou que ia ser esse tema. Então a gente veio de uma série, de uma sequência da escolha do terreno, por que contratar um arquiteto. E nos vídeos anteriores a gente falou que ia falar sobre esse tema. E eu não esqueci o tema, eu tô apenas enrolando vocês, brincando. Não precisa falar o tema, eu vou falar para mostrar que eu não esqueci o tema. Vou fazer um parênteses antes então. O tema do vídeo passado foi sobre... Por que escolher um escritório de arquitetura? Achei que eu ia pegar ele na memória, não deu. Não, imagina, você acha que eu vou esquecer? E o tema de hoje, agora sem muita enrolação, que rufe os tambores, é o metro quadrado da construção. Todo mundo tem essa dúvida, Qual o né? valor do metro quadrado da construção? Então hoje a gente vai falar para vocês a maior dúvida de todos os nossos clientes que sentam aqui nesta mesa, na nossa frente, querem saber quanto vão gastar na construção. Quanto vai ficar o seu sonho, né? Porque o que é legal, às vezes você vai no arquiteto, vê um projeto todo bonito, e aí, arquiteto, quanto que vai ficar minha casa? É isso. Pessoal, quando a gente fala de custo do metro quadrado da construção, a gente precisa dissociar essa ideia do custo embutido do terreno. Então a gente vai falar um pouco sobre custo do metro quadrado para se construir hoje em Sorocaba, no estado de São Paulo, que é uma boa referência para cidades próximas e para o estado inteiro. Depois a gente vai fazer uma prospecção disso no país, em outros estados que a gente tem projeto também, que a gente sabe quanto está custando. E a gente vai fazer depois uma prospecção sobre valor de venda. Então, o tema de hoje: quanto custa o metro quadrado da construção? Para você que está entrando agora aí no Instagram, no Facebook da Rádio 365, vamos lá! E aí, exatamente! E aí, como que eu respondo essa pergunta? Parece tão difícil, né? Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas vamos desmistificar, né, esse Perfeito. cálculo. Então vamos lá. Para ficar bem fácil, para a gente começar esse cálculo, eu quero que vocês peguem o valor do seu terreno e separem, tá bom, gente? O que a gente pagou no terreno, o valor do metro quadrado vai ficar lá e vamos partir do terreno comprado, beleza? Perfeito. Vamos lá. Então, a partir do momento que você comprou o terreno, o arquiteto auxiliou na escolha do terreno, você tem aquele terreno filezinho e você vai começar a sua obra. Você fez a reunião com o seu arquiteto, isso já gerou um custo. Então, a partir desse momento, a gente vai contabilizar o custo até o final da construção. Vamos dizer que você quer construir uma casa e você tem que saber quantos metros quadrados essa casa vai ter. Ou o seu arquiteto, junto com a programação que você passar para ele, vai te dizer quantos metros quadrados vai ficar essa casa. Exatamente. Partir do pressuposto do metro quadrado é o principal balizador para a gente saber quanto é que vai custar um metro quadrado da construção. Porque a gente está falando diretamente de metro quadrado, portanto, a gente tem que ter um valor para o tamanho da sua casa. Quando você sabe o tamanho da sua casa, a gente é capaz de estimar um custo aproximado por metro quadrado. Exatamente. O que está incluso nesse custo? E aí é que a gente vai começar a esmiuçar um pouco mais essa ideia. Por quê? A gente está aqui dando, em linhas gerais, uma conta de padaria com uma ideia de quanto vai custar a sua obra. Mas existem diversos fatores que impactam de fato no valor final da construção e que a gente precisa contabilizar isso através de uma planilha orçamentária muito bem discriminada, com o valor de todos os itens e subitens que são envolvidos na construção de uma residência. Mas, em linhas gerais, o que está incluso nesse valor, Guilherme Bissoli? Exatamente. Essa conta de padaria justamente é para você dar o primeiro passo, para você falar,
vou construir ou não vou construir? Vou embarcar nessa? Porque todo mundo Exatamente. sabe, né? Que Exatamente. construção você precisa ter um grande planejamento. Então a gente precisa, no mínimo, ter uma ideia de quanto que vai ficar a casa para você iniciar a sua obra. Perfeito. Um dos primeiros pontos que a gente menciona com relação ao custo do metro quadrado da construção é o padrão da obra. Então vamos dizer que nós já temos a metragem quadrada da casa e vamos falar aqui como exemplo uma metragem de 200 metros quadrados e vamos também considerar a região onde se encontra o seu terreno para a gente fazer o investimento. Claro que a região do terreno vai dizer exatamente o que a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar o mercado de lado. Então a gente tem que pensar no valor do investimento de acordo com aquela região. Né? Exatamente. Isso significa que você vai balizar mais ou menos o quanto você vai gastar na sua construção de acordo com o valor de venda das casas que estão disponíveis na sua região. Isso é uma continha muito fácil de fazer, porque você entra na internet, dá um Google nas imobiliárias que tem casas à venda na sua região, pesquisa lá o valor médio de casa de mesma metragem, mesmo padrão, e aí você vai saber mais ou menos quanto custa o metro quadrado da venda no seu local de inserção. Exatamente. Não se assustem, tá? Porque o metro quadrado da venda não é o mesmo valor do metro quadrado para construir. Exatamente. Estamos falando muito Tá falando muito exatamente. Beleza, então o primeiro ponto, o padrão que a gente vai fazer a casa, né? Exatamente. Já temos o Brincadeira, terreno, pessoal. a localização e o padrão. A gente precisa contratar uma pessoa para construir essa obra. Então, o primeiro passo, a gente vai escolher a mão de obra. Isso é algo muito importante. A gente comentou, eu acho que em um dos vídeos passados, sobre a questão do pedreiro, empreiteiro e construtora. Tudo isso vai ter um valor diferente, tá? Depois a gente vai falar um pouco melhor num vídeo explicando as características de cada frente de serviço e cada mão de obra que você pode contratar. Mas basicamente é assim, o pedreiro ele é uma mão de obra, hoje no Brasil, informal. E o construtor ele é uma mão de obra que ele tem uma empresa construtora. Então, obviamente, né, todo mundo sabe que esse vai ficar um pouco mais caro. E por que ele vai ficar mais caro? Porque ele vai te dar uma garantia. Não que o pedreiro, amigo do seu pai, mora do lado da sua casa há 30 anos, ele não pode te dar uma garantia. Ele pode, mas vai ficar muito na palavra dele. E quando você contrata uma empresa, não. Vai ficar num contrato. Então é a garantia que você vai ter de alguém construir sua casa. E se um dia precisar de uma manutenção, você pode acioná-lo. Então tudo isso vai influenciar no seu custo, tá? Vamos dizer que a gente vai contratar uma mão de obra. Não vamos dizer que não vai ser um pedreiro e nem uma construtora, até mesmo porque a gente está iniciando esse nosso primeiro passo, que é a continha de padaria, tá bom? Então, o primeiro ponto vai ser a mão de obra e o segundo vão ser os acabamentos, que eles têm muito a ver com o padrão e a localização da casa. Perfeito. Perfeito? Uma coisa muito importante em se prestar atenção nesse momento são os custos invisíveis. Quais são esses custos invisíveis? Quando a gente pensa, como o Guilherme estava dizendo, no formato de uma construtora que vai entregar a sua casa pronta, ela vai embutir o valor de administração de obra. Isso é um valor que está dentro do custo do metro quadrado da construção, mas para você que vai construir a sua casa com um pedreiro, amigo do pai, enfim, é um custo que você vai assumir. Então, quais são esses custos? Você ter que parar o seu trabalho, parar de trabalhar para cuidar de coisas da obra, você ter o seu deslocamento diariamente, praticamente, até a obra e depois voltar para o seu trabalho ou para sua casa. Custo de telefone, né? Para que você consiga tomar conta de orçamentos com fornecedores, agendar entrega, contratar compra de material. Tudo isso são custos invisíveis, que estão dentro do custo, por exemplo, de uma administração de obra. Então a gente tem essa diferença também dos custos finais, comparando as duas mãos de obra por conta disso, tá? Perfeitamente. A gente deixa de trabalhar para construir nesses custos invisíveis, né? E ninguém Perfeito. acaba computando que essa hora de trabalho também gera o seu salário para pagar o custo dessa obra. Então, se a gente deixa de trabalhar, a gente também deixa de receber. Perfeito. Entenderam? Então, tudo isso vai somando.
Vamos lá, até agora parece que a gente está enrolando, igual o começo do tema, mas não. Tudo isso é legal para vocês saberem, a introdução, para a gente falar sobre uma conta muito simples, que vocês vão achar balela. E na verdade ela é muito fácil mesmo, até para a gente tomar uma decisão e a gente vai dizer se vai valer a pena ou não construir uma casa, certo? A gente vai partir da nossa casa, que vai ser uma casa terra ou sobrado, Caio? Qual que você quer morar? Uma casa terra, de 200 metros quadrados. Legal. Eu tenho meu terreno, eu tenho a ideia de construir uma casa terra de 200 metros quadrados e vou fazer uma conta bem rápida para ver se vale a pena ou não construir. Nós, da Guedes Bissoli, estamos localizados na cidade de Sorocaba, que é interior do estado de São Paulo, e eu vou falar um pouco do nosso estado de São Paulo, tá? Que talvez seja um pouco parecido até com outros estados de quem possa estar nos assistindo agora nesse momento. Isso aí, pessoal do Instagram sempre gosta de comentar, na minha cidade tem mais ou menos esses valores ou não, vão aí posicionando pra gente, tá? Sim, minha casa de 200 metros quadrados terra é dentro de um condomínio. E o meu terreno, eu vou falar para vocês a dimensão dele, porque com a dimensão a gente consegue ter uma ideia do padrão do metro quadrado também, final da casa. Ele é 10 por 25. Perfeito, 250 metros. Vai sobrar pouco quintal, né? Não tem problema. Vamos falar de 300 então. Vai ser 10 por 30. Ok. Que é um terreno legal. 10 por 30, 300 metros, uma casa de 200, dá para termos 4 filhos. Ok. Né? E eu vou fazer a conta. Hoje, na cidade de Sorocaba e nas outras cidades da região, uma média que a gente pode chegar é de 2.500. Dependendo do meu acabamento, se eu quiser colocar algo do meu bom gosto, quer dizer, do bom gosto da minha esposa, pode chegar até os R$3.000. Não que ela tenha um bom gosto tão requintado, mas é que quando envolve sonho, né, quando é uma casa pra gente, a gente pondera algumas questões. Por exemplo, eu não vou colocar o piso do meu agrado, e se um dia eu quiser tirar? E realmente o piso, ele é um material que depois de instalado é muito difícil e gera um certo transtorno trocar, né? Sem dúvida. Então acaba saindo um pouquinho mais alto. Então vamos pegar que essa casa é meu primeiro imóvel e eu também estou pensando numa revenda, né? Então vamos pegar aí uma média dos 2.500, que também pode ser um pouquinho para baixo, porque de repente é um imóvel para investir, eu vou lá dar uma economizada, dar uma chorada, né? Faço vários orçamentos, mas vamos colocar a média de 2.500. Eu tenho uma casa de 200 metros e vou gastar 2.500. A Guedes Bissoli falou que vai gastar 2.500, por isso que eu estou vindo aqui falar sobre o projeto. Eu sei que minha casa vai custar R$500 mil. Exatamente. Uma casa para 4 filhos, olha. Exatamente. Pessoal, muito importante entender que dentro desse valor estimativo de metro quadrado, o tijolo ele custa a mesma coisa para uma casa bem pensada e para uma casa pouco pensada. O concreto custa a mesma coisa, a ferragem custa a mesma coisa, reboco custa a mesma coisa. E os pisos e revestimentos que a gente está citando neste exemplo é balizado em pisos e revestimentos de 60 a R$120 o metro quadrado, tá? Então a gente já vai tendo aí mais informação dentro do valor do metro quadrado da construção. É claro que existem alguns revestimentos que você acaba investindo um pouco mais. E como o Guilherme mencionou, existe essa diferença entre você construir para morar, onde você vai empregar, colocar todos os seus sonhos, seus desejos, e quando você vai construir para investir, para vender, em que você vai fazer uma casa ou um modelo de casa que abranja o maior número de pessoas possíveis, portanto não personalizando tanto, portanto reduzindo um pouco o custo do metro quadrado da construção. Existem 2 fatores numa obra que custam bastante. Quais são eles? O primeiro fator é o início da obra, onde a gente tem toda a parte de fundação, terraplenagem e toda a parte da base da casa, onde vai bastante ferro, onde demora aquele um mês e meio, ninguém vê subir parede nenhuma, mas é porque é toda a preparação. E no final da construção, onde a gente tem toda a parte do acabamento. Os custos intermediários da obra, no meio, né, nos meses aí do meio da obra, eles vão ser mais estabilizados, mais estáveis, tá? Então,
esses fatores, eles também impactam no custo do metro quadrado da construção que a gente deu de referência, certo? Lembra daquela pesquisa que nós fizemos no Google para ver quanto que era o valor final da casa? Nessa casa de 200 metros quadrados, a gente achou uma casa de 800 mil reais. Exatamente. Certo? Lembrando que o terreno que o Guilherme comprou, pode ser minha casa? Ser Pode. 200? Pode. Que legal. Custou 150 mil reais. Perfeito. A gente gastou 500 mil reais. Perfeito. Um total de 650 mil reais. Perfeito. A diferença entre 650 mil para 800 mil É um 150 mil reais. É um terreno. Exatamente. Exatamente um terreno. Tá, mas todo mundo ganha um terreno? Gente, um imóvel parado, ele requer manutenção. Se você construiu sua casa para morar e você no ano anterior, no ano passado, gastou o valor de 650 mil reais, você passou durante esse tempo fazendo uma manutenção de pintura, cuidando do jardim, ele teve um custo, além também do seu custo do tempo onde você investiu para construir essa casa. Então nem sempre o lucro vai ser 150 mil reais livre. Exatamente. Lembra dos cálculos dos custos invisíveis? Custos invisíveis, eles Eles entram estão aí. exatamente nisso. E a gente fala que para você construir para investimento, uma margem interessante é entre 20, 30 a 35% de rentabilidade. É um dos investimentos que quando você se prepara para isso tem maior nível de rentabilidade, né? Não se compara a nenhum dos melhores investimentos que a gente tem bancários. Exatamente. Claro que o investimento para você vender a casa é diferente do investimento para você morar. Exatamente. Então, às vezes a gente fala de uma rentabilidade um pouco baixa, mas um giro rápido, maior. um giro maior, né? E é isso. Basicamente, todo esse suspense para falar uma conta rápida. Simples desse jeito, mas é uma conta que a gente sabe que se você está no estado de São Paulo ou você está no estado de Minas Gerais, porque estamos construindo em Minas Gerais também, você vai gastar entre 2,5 a 3 mil reais o metro quadrado. Se você está no Paraná ou se você está em Goiás, você também vai gastar entre 2.500 a 3 mil reais o metro quadrado. Porque nesses lugares nós temos projetos. E a gente consegue falar com base nos nossos clientes desses estados que estão acabando a casa por agora. Em outros estados, pode ser que essa média fique baseada nesse mesmo parâmetro, né? Porém, existem sempre essas condicionantes que podem elevar ou diminuir o valor da sua construção. Local de inserção, casa para investimento, para venda, onde você vai tentar economizar um pouco mais, ou para moradia, que é a casa dos sonhos. E se você vai construir com um pedreiro ou com uma construtora, você tem que adicionar os custos invisíveis. Pessoal, é isso que a gente tinha por agora. Pessoal do Instagram, a gente já continua no segundo bloco. E para o pessoal do YouTube, não se esqueçam daquilo que a gente sempre fala. Aqui Olhem embaixo, inscrevam-se. clique aqui, por favor, a gente está pedindo para vocês. Clique no botão, inscreva-se. Ativa o sininho que toda semana tem um vídeo novo para vocês do Café com Arquitetura da Guedes Bissoli. E é nessa que a gente vai. Grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.